Olá, que prazer nós estarmos novamente aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Jonas. Vamos pedir a Deus que fale com cada um de nós, que fale ao nosso coração através da sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus poderoso, Senhor, esse Deus soberano, Senhor, esse Deus, Senhor, que tem se revelado a nós a cada dia através da sua palavra, Pai. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor fale conosco através da história de Jonas, Senhor. Que mais uma vez, Senhor, essa história nos ensine como de fato tu queres que nós o sirvamos, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o nome dessa lição de hoje de Inconformado com o Agir de Deus. Porque nós vamos ver que é isso, na verdade, que se resume o capítulo 4. Nós vamos ler agora esse capítulo e vamos ver essa reação de Jonas frente ao que Deus fez. Diz assim: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se a oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nós vamos hoje olhar para essa primeira parte do capítulo 4 de Jonas, porque ela já é tão rica de lições para nós, né? Nós vemos aqui que Jonas, que foi o autor desse livro, ele não parou a história naquele final feliz. Ele podia ter parado naquele momento em que ele prega e os ninivitas se arrependem, que foi o que nós vimos na aula da semana passada. Ele poderia ter terminado com uma história que demonstraria um homem que tentou fugir de Deus, um homem que Deus foi atrás dele, trouxe ele de volta para o seu propósito, que pregou e que as pessoas se arrependeram. Pronto, final feliz, não é? Mas Jonas continuou essa história, ele não se escondeu, né? Ele não escondeu essa parte da história que mostra que o arrependimento dos ninivitas não trouxe alegria para Jonas. A sua missão foi vitoriosa, todos ficaram felizes, mas Jonas escreve aqui no capítulo 4 o seu inconformismo com os resultados. Aqui Jonas ele vai agir como o irmão mais velho do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Ele se torna crítico, egoísta, irado e infeliz com o que está acontecendo. Ele não se conforma de ver que aqueles inimigos de Israel podem receber agora a misericórdia de Deus. Nós vimos o arrependimento dos ninivitas, um arrependimento em massa, né? O rei fala, o povo todo se veste de saco, se humilha, clama. Nós vimos todo esse arrependimento de uma nação inteira e às vezes nós podemos nem acreditar nisso, porque nós estamos acostumados a ver reações de violência em massa, né? Um começa a bater e quando vê tem um monte de gente batendo, mas a gente não está acostumado a ver reações de arrependimento em massa. E foi isso que aconteceu. Isso não persistiu, infelizmente, né? Depois de cerca de 30 anos, eles voltam a atacar Israel e continuam a ter a índole deles. Mas aquela geração, aquele povo que estava ali naquele momento, se arrependeu. E isso mostra pra gente o quê? O poder da palavra de Deus. Jonas pregou, né? Nós vamos ver que a mensagem que Jonas prega não é a mensagem inteira, mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela chega a todos os homens, de alguma forma. Então, nós podemos aqui ver que Jonas está ardendo em fúria. No versículo 1 do capítulo 4 aqui, nós vemos que ele ficou extremamente contrariado e furioso. Não é que ele ficou meio triste, puxa, que chato. Não, extremamente contrariado
e furioso. Lembrem-se qual que foi a mensagem de Jonas, né? Daqui 40 dias vocês serão destruídos. E agora isso não iria acontecer mais. Então ele estava extremamente contrariado e furioso. Enquanto os ninivitas se derretiam, nós vemos o profeta Jonas se endurecendo. Enquanto eles estavam no caminho da luz, nós vemos Jonas indo para as trevas. Os ninivitas estavam ali clamando por compaixão e Jonas estava irado por ver a compaixão de Deus. Então, nós podemos ver nessa atitude de Jonas, né, algumas questões importantes. A primeira delas é que Jonas é um pregador que não usufrui do poder da mensagem que ele prega. Ele confronta os outros, mas não a si mesmo. Ele é um canal da mensagem, mas não um receptáculo da mensagem. Aqueles que anunciam a palavra de Deus, antes de tudo, têm que receber essa palavra. Né? O Espírito Santo deve falar primeiro ao coração daquele que fala. Então, mesmo quando nós estamos falando sobre o amor de Deus para alguém, se nós não vivemos esse amor na nossa vida, nossa mensagem será vazia. Se nós temos uma pregação só contra o pecado dos outros, mas não pedimos ao Senhor que nos sonde e nos mostre os nossos pecados enquanto estamos falando, né? Nós também não estamos acreditando no poder dessa palavra. Então Jonas é assim, ele é um pregador que não usufrui da palavra, do poder da palavra de Deus. Ele é um pregador que ele não se deleita no ministério, é um fardo para ele, não tem alegria no que faz. Jonas obedece, tá bom, quer que eu falo, mas ele não se deleita nisso. Nós não podemos fazer o trabalho do Senhor, anunciar a Deus, realizar qualquer trabalho na casa de Deus por obrigação, como um fardo, por que os outros vão falar, né? Não, nós temos que nos deleitar em fazer a obra do Senhor. Tem que ser uma alegria, um deleite para nós estar ali, né, abençoando outras pessoas e sendo abençoado por servir. Então, nós vemos que Jonas era um pregador que não se deleitava na mensagem. E Jonas é um pregador que faz a obra de Deus, mas não se deleita no Deus da obra. Ele está mais interessado só em cumprir. E Deus, ele está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Comunhão para Deus precede serviço. O serviço, ele é um resultado da comunhão. O serviço que se deleita no Senhor é um resultado da comunhão que temos no Senhor. Ele, Deus, tem prazer em trabalhar em nós antes de por meio de nós. Deus quer primeiramente nos transformar e é esse o prazer dele. Por isso que o trabalho deve ser feito de coração, porque Deus vê o coração e a motivação do nosso serviço a Ele, né? Então ele sonda os nossos corações, Ele está vendo tudo e Ele sabe quando nós estamos com a nossa motivação correta ou não. E por que será que Jonas ele fica tão furioso, né? Nós vamos ver a justificativa dessa fúria dele na oração que ele faz. Nos versos 2 e 3, nós vemos essa conversa de Jonas com Deus. Diz assim: então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. Este foi o diálogo de Jonas. E é interessante que Jonas, ele ore, porque quando nós estamos irados, às vezes nós nem conseguimos orar, né? E apesar de ser esse momento da ira, o momento que nós mais precisamos falar com Deus, muitos de nós não querem nem falar com Deus. Mas Jonas ora. E os autores que nós temos estudado aqui, né, alguns deles até falam que essa foi uma oração de reclamar com Deus, que Jonas foi ofensivo. Eu particularmente acho muito interessante essa oração, como Jonas abre o coração dele. Jonas não faz média, né? Jonas ele fala de verdade o que ele está sentindo. Ele diz:
Como que o Senhor pode fazer isso? Tá vendo? Era por isso que eu não queria orar, não queria vir aqui pregar. Eu sabia do resultado, né? Eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, paciente e que ia acabar perdoando eles. E por isso que eu não queria falar. E é ousado da parte de Jonas fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que é quando nós abrimos realmente o nosso coração e até nos escutamos nessa oração reclamenta, né? Que Deus nos trata de verdade. E então, Jonas ali, ele ora ao Senhor e diz tudo o que ele está sentindo. E nós vemos na sua oração que ele começa falando Senhor. Então, orou ao Senhor e disse, Senhor. Esse Senhor, no original, Jonas está chamando Deus de Yahvé. E esse nome é o nome pessoal e aliancístico de Deus. É o nome que demonstra a aliança, o pacto de Deus com Israel. E como que Deus tinha essa aliança com Israel e podia, ao mesmo tempo, proteger o povo e ainda assim demonstrar misericórdia pelos inimigos. Essa é a grande questão para Jonas. Jonas não entende como é que Israel vai ficar protegido quando os assírios, aquele povo terrível, né, violento, que tanto mal fazia aos israelitas, podia agora receber a misericórdia de Deus. Então, Jonas ali viu uma contradição entre o amor e a justiça de Deus. Ele queria que o amor especial que Deus tinha fosse reservado somente para Israel e não se estendesse para os inimigos de Israel. E aí nós vemos um problema teológico de Jonas. Ele tinha raiva de Deus ser quem ele era. Ele não queria um Deus misericordioso, paciente, amoroso. Ele só queria um Deus justo, vingativo e inflexível. Ele queria escolher uma parte do Deus que ele queria. E antes de julgarmos Jonas, nós podemos nos perguntar quantas vezes nós já quisemos isso, né? Nós queremos para nós o Deus amoroso, o Deus compassivo, o Deus que vai entender a gente, que vai ver que a gente, né, falha às vezes. Mas com aqueles que falham contra nós, nós queremos a mão pesada de Deus, a sua justiça, não percebendo que Deus é um só, ele é tudo isso, ele é amor e justiça. Então Jonas aqui tem um problema teológico, mas é interessante ver que este problema teológico de Jonas, esse não reconhecimento de fato de quem Deus era, não se atende só à razão, aqui ao pensamento dele, Jonas estava ali inconformado, pensando, não, o fato de Jonas não compreender a natureza de Deus incidiu sobre os seus compromissos, os seus desejos e a sua identidade como profeta de Deus. Então, às vezes nós queremos achar que discutir teologia, discutir doutrina, né, discutirmos quem Deus é, o que o pecador é, o que o homem é, isso é muito filosófico, isso aí é teológico, é coisa para seminarista. Mas não é. Nós precisamos conhecer de fato quem é o nosso Deus, quem é esse Deus que age e como ele age, quem nós somos neste plano de Deus, né? O que nós éramos como pecadores perdidos, o que nos tornamos depois de salvos, qual é esse processo de santificação que acontece, porque tudo isso vai incidir na forma como eu me relaciono com Deus e na forma em que eu desejo coisas, em que priorizo coisas e também em entender de fato quem eu sou no plano de Deus. Então nós vemos a importância realmente de nós entendermos as questões teológicas. E nós vemos também que é tão grave a situação que Jonas se coloca, né, dessa revolta, que ele diz, eu não quero mais viver. O que ele está dizendo aqui? Se não for do meu jeito, sem isso eu não quero viver. Para Jonas, o sentido da vida era a idolatria que ele tinha pela nação de Israel. Jonas não adorava nenhum ídolo de pedra, de ouro, de bronze, de nada disso.
Mas para ele, a segurança de Israel estava acima da sua lealdade a Deus. Então, tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus é um ídolo. E Jonas tinha um ídolo, que era a nação de Israel, o seu patriotismo. Ele colocava Deus em segundo plano. Então, nós vemos aqui que Jonas, ele conhece tão pouco a Deus, que ele não pensa em ajudar os ninivitas. Ele não pensa em trabalhar com aquele povo que tinha acabado de conhecer o Senhor e mostrar para aquele povo que eles teriam que ser transformados, não poderiam mais ser violentos, né? Jonas se enfurece e faz o quê? Ele vai para longe. Aí no versículo 5 do capítulo 4, nós vemos: então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela. Ali ele armou uma tenda, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. É interessante, né, que aqui na oração, Jonas, ele repreende a Deus usando a própria palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, nós vamos ver que Jonas, ele citou este trecho aqui quando falou com Deus. Ele fala assim: tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Jonas, quando estava orando, falou para Deus isso aqui: eu sei que o Senhor é compassivo, paciente, só que ele deixou de falar o final dessa mensagem aqui em Moisés, né? Que Moisés fala, ele fala que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos até a terceira e quarta geração. Aqui estava se falando de amor de Deus, mas também de justiça de Deus. E Jonas fica revoltado porque fala só de amor de Deus, mas ele não olha para a justiça de Deus. E nós vamos ver que Jonas aqui, ele distorce a palavra de Deus para justificar a sua indignação, a sua raiva e a sua amargura. E esse não é um privilégio só de Jonas. Não é só Jonas que distorce a palavra de Deus. Muitas pessoas fazem isso, né? Muitas pessoas distorcem o que a Bíblia fala para justificar práticas que querem, né? Coisas que querem continuar fazendo. Então elas distorcem a palavra de Deus. Muitos distorcem a palavra de Deus para minar a autoridade da palavra ou para realmente se sentir justo, se sentir sábio. E nós vemos em Provérbios, capítulo 26, verso 12, que diz assim: vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Então, essas pessoas se acham muito inteligentes, né? Porque elas conseguem interpretar a Bíblia de uma maneira que justifica seus atos, mas na verdade elas são tolas. A Bíblia, ela vem para nos humilhar, para criticar e para nos encorajar com amor e graça, apesar das nossas falhas. Se a Bíblia não está nos confrontando de alguma forma, se você escuta a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus e não se sente confrontado, então você não está lendo verdadeiramente, você está lendo erroneamente, né? Se eu ficar lá olhando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, olha aqui, ó, ele nada me faz faltar. Eu saio dali tranquilinha, né, com esse versículo. E eu não leio, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu sou só uma ovelhinha, Ele que me conduz. E por isso nada me falta, porque eu ando com Ele, né? Mas se não me confronta a palavra de Deus, eu não estou lendo ela adequadamente. Porque a Bíblia vem para nos confrontar. E a gente vê aqui que apesar de Jonas usar a palavra de Deus, isso não levou ele a ser confrontado, mas só levou ele ao desespero de querer realmente morrer. Nós vemos que Jonas tem essa sua raiz de orgulho, né, no seu coração, já anterior a isso. Quando ele está orando na barriga do peixe, ele fala no versículo 8 do capítulo 2,
Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Esse pessoal aí, ó, né? E ele sabia que os ninivitas tinham seus ídolos. Eles, por causa dessas práticas deles, eles afastam a misericórdia, mas eu vou te oferecer o sacrifício real, né? Então, nós vemos que Jonas quer a punição dos outros, mas vê em si mesmo somente méritos. Ele se auto-justifica. E quando a autojustificação vem, gente, nós estamos completamente afastados do propósito e da justiça de Deus. A justiça própria de Jonas, ela foi diminuída, mas ela não foi destruída, né? Nós vemos aqui que ele tinha assim no coração que ele, como um israelita, ele do povo escolhido, merecia sim misericórdia, merecia que Deus atendesse o que ele queria. Mas aqueles ninivitas idólatras, eles não mereciam nada. Autojustificação. Jonas quer desistir da vida. Nós vemos aqui no verso 3. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. E quais são as razões para Jonas estar querendo tirar a sua vida, né? Não ter essa dádiva de Deus que é a vida. A primeira é que ele está preocupado com a sua reputação. Jonas, ele tinha pregado o juízo, né, para aquele povo. E o que aconteceu foi salvação. Ele pregou condenação e o que aconteceu foi absolvição. Ele pregou a prosperidade de Israel e agora os inimigos estavam tendo misericórdia. Então, ele tinha a reputação dele como profeta, que ele achava que agora tinha perdido todo o sentido. E ele tinha um nacionalismo idolátrico. Amar a Deus sobre todas as coisas significa não amar a pátria acima de Deus, né? E foi isso o que Jonas aqui estava fazendo. Deus, então, não critica nem condena Jonas. Deus não fala: Jonas, como você pode estar falando assim? Que absurdo, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu que defino. Não, Deus faz Jonas pensar. Ele confronta Jonas e para, Jonas, pensa. É razoável essa tua ira? Será que você ficar assim tão nervoso, Jonas, por causa disso? Isso é razoável? Isso é correto, né? Você esquentar a sua cabeça, querer morrer porque eu salvei esse povo, é basicamente isso que ele está fazendo, Deus está fazendo com Jonas. Ele está fazendo uma pergunta para Jonas, está fazendo Jonas pensar. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente, né? Ele coloca no nosso coração perguntas para a gente responder. É interessante a gente ver que Jonas sai e fica esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Nos parece aqui que ele pensa que Deus vai poder mudar de ideia depois do que ele falou, né? E ele espera, portanto, que Deus mude, mas ele mesmo não tem a menor intenção de mudar, né? Ele não reflete nem um pouco sobre a mudança que ele precisava fazer na vida dele. E nós vamos ver na semana que vem que Jonas, ele vai sendo tratado por Deus. Essa história de reclamar com Deus ainda vai ter mais um pedacinho aí, né? Mas antes eu gostaria de parar aqui e nós pensarmos um pouco quais são as lições que ficam para nós hoje. A primeira lição que eu gostaria de pontuar aqui é que Jonas nos ensina a falar com Deus o que vai de fato no nosso coração. Nós podemos ficar indignados. Como é que ele pôde falar essas coisas para Deus? Mas pior do que falar para Deus essas coisas é você chegar a pensar nessas coisas e não querer colocar para fora, né? Então, nós precisamos entender que Deus, ele conhece tudo que se passa no nosso coração e na nossa mente. E ainda que a gente não fale para ele, não traduza isso através de uma oração, ele conhece. Por isso, é importante construir com Deus um relacionamento de fato, em que a gente possa abrir o nosso coração, que a gente possa falar realmente o que está se passando, né? Claro que com respeito, e é isso que eu estou falando, né? É pior pensar essas coisas. Quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus e conhece a Deus, não vai ser em nenhum momento desrespeitoso com Deus, mas
de fato, abrir o coração e dizer a Deus como está se sentindo. Jonas estava em processo de conhecer a graça de Deus e ser por ela transformado. E isso é uma jornada de muitas etapas. E é interessante que ele tenha deixado registrado esse processo na palavra de Deus. Ele não foi de primeira que ele aceitou a graça de Deus, o alcance de Deus. E eu fico pensando, né? Às vezes a gente pode estar tão assim, nossa, Jonas, mas eu fico pensando, por exemplo, se você soubesse que um ladrão que entrou na sua casa, colocou a sua família como refém, né? Foi preso, vai para a cadeia, lá ele se converte. O quanto que você realmente estaria interessado que aquele ladrão que se converte crescesse no conhecimento de Deus? Ou você de cara vai dizer, não, é um absurdo isso, não é possível que eu vou ter que compartilhar o céu com esse homem, né? Então, como seres humanos, nós pensamos uma série de coisas e é importante que a gente entenda que podemos falar isso para Deus e que nós compreendamos que crescer na graça e no conhecimento de Deus, entender realmente o que é a graça de Deus, é algo que é um processo que demanda tempo, demanda aprender da palavra de Deus e aprender quem Deus é. A outra coisa que Jonas aqui nos ensina é que se tiver algo mais importante que Deus no nosso coração, seremos como Jonas, frágeis e hipócritas, buscando autojustificação. Nada pode ser maior do que Deus no nosso coração. A nossa família não pode ser maior que Deus. A nossa nação não pode ser maior que Deus. O nosso emprego não pode ser maior que Deus. Deus está acima de tudo. Eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Realmente entregar a minha vida ao Senhor, sabendo que Ele é o dono supremo de tudo, né? Então, se você tiver qualquer coisa que seja mais importante do que Deus, você vai ser como Jonas. Se algo ameaçar isso que você considera como prioridade na sua vida, você vai ser dominado por raiva, ansiedade e desespero. Por que ficamos tão ansiosos, né, de perder alguma coisa? Porque de fato aquilo é mais precioso para nós do que o próprio Deus. Porque quando a gente entende que Deus é o dono daquilo que nós estamos dando tanta importância, né? Nós entendemos que o plano perfeito dele vai ser nos deixar com aquela pessoa ou naquele emprego pelo tempo que ele quiser. Então a ansiedade, o medo, a raiva quando perdemos, ela vai embora, porque acima de tudo está o nosso amor e a nossa obediência ao Senhor. Se reconhecer que vivemos pela graça de Deus, começaremos a servir ao Senhor não para obter coisas dele, mas apenas por ele mesmo, por sua própria causa, apenas por quem ele é, pela alegria de conhecê-lo, agradá-lo e nos tornarmos semelhantes a ele. Jonas queria obedecer e pregar a palavra, mas queria o resultado que ele queria, né? E quando nós realmente vivemos pela graça de Deus, nós vamos fazer as coisas não para alcançarmos algo de Deus. Eu não vou dar o dízimo para eu ter dinheiro para pagar as minhas contas. Eu não vou cantar no coral para eu ser abençoado durante a semana, né? Ou eu não vou na escola dominical porque assim eu não vou me sentir culpado e vou ter uma semana legal. Não é isso. A gente faz as coisas, a gente realmente se dedica a conhecer a Deus por Deus ser quem Ele é, pela alegria disso, e não pelo que Ele tem a nos retribuir pelas nossas ações, né? A teologia, portanto, ela influencia sim o nosso compromisso, o nosso desejo e a nossa identidade. Essa foi uma outra lição muito importante que a gente aprendeu hoje, né? Que é importante sim a gente conhecer a doutrina, saber quem Deus é, saber o pecador, saber como é que Ele nos justifica, como somos salvos, né? Quais são as nossas esperanças futuras. Tudo isso vai influenciar no nosso compromisso com Deus, no nosso desejo por Deus e na nossa identidade como filhos de Deus. E para fechar, todas as aulas nós temos procurado enxergar um pouco mais de quem Deus é. E essa lição de hoje nos mostrou que Deus ele é misericordioso, paciente,
compassivo com os ímpios da mesma forma que ele é conosco, né? Deus é o mesmo Deus. Ele age com seus filhos, ele nos disciplina e ele usa de amor e de justiça conosco. Então nós não podemos querer que Deus seja um com os homens ímpios, né, com os homens violentos, com os pecadores, e outro em nos tratar, porque nós somos tão pecadores quanto os outros, né? Nós tivemos o privilégio de ser resgatados por Jesus, por ele ter nos justificado na cruz, mas isso não faz com que a gente tenha só amor de Deus, né? E possamos viver em pecado, possamos fazer as coisas. Não, nós também vamos receber a disciplina de Deus. Então Deus é o mesmo e ele age da mesma forma. Deus também é um Deus que tem uma escuta. Ele ouviu Jonas, ele ouviu a indignação de Jonas e ele então foi tratar de Jonas, ele foi falar com Jonas. E da mesma forma acontece conosco. Deus usa o Espírito Santo dele para falar com a gente. Ele nos ouve, né? Ele ouve aquilo que estamos falando e aquilo que também não estamos falando. E ele usa a sua palavra, usa diversas formas, né? Às vezes uma frase que você abre lá uma rede social e encontra um versículo de alguém que você fala, nossa, que cacetada isso me deu agora, né? Por quê? Porque era o que Deus queria realmente mandar de mensagem para você. Então Deus fala conosco. E a última coisa que nós vemos aqui sobre Deus é que Deus hoje, através da sua palavra, ele nos coloca para pensar. Nunca saia de uma mensagem que você ouviu, de uma lição da escola dominical, de uma leitura bíblica que você faz, sem pensar. O que Deus quis falar comigo hoje? O que Ele está me dizendo? Né? O que Ele está me colocando para pensar? É essa a forma que Deus nos ensina. Ele faz a gente refletir, faz a gente se humilhar, pensar, e nós devemos fazer isso constantemente. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor realmente coloque em nosso coração aquilo que Ele deseja transformar na nossa vida e que nós sejamos sinceros com Deus. Hoje eu desafio você a realmente derramar o seu coração ao Senhor. Seja sincero com Ele. O que está se passando, né, na sua mente, no seu coração? Quais são as suas frustrações? Quais são as suas incompreensões? Quais são as suas dúvidas? Coloca diante do Senhor e eu tenho certeza que Ele, como Pai amoroso e Deus justo, Ele vai fazer com que as suas respostas venham através da sua palavra, através de outras pessoas, mas de alguma forma Ele vai falar com você. Tenha o seu coração aberto para isso e eu tenho certeza que Ele vai falar. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima semana, quando nós fecharemos aqui essa história de Jonas.